Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos mais uma vez buscar a palavra de Deus a fim de ter comunhão com o Pai Celestial. Obrigado porque você está aí comigo nessa jornada todos os dias de comunhão com Deus. Eu agradeço você por estar comigo e por compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se juntar à nossa grande família, família de Lição Fácil. Ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Siga-me. E aí Jesus começa a fazer os seus chamados, né? E Jesus ele faz o chamado aos seus discípulos. Marcos não registra isso, mas Mateus registra, depois de uma noite inteira em oração. Claro, Jesus dependia muito do Pai, né? Certa vez ele disse que ele não fazia nada que não fosse da vontade de Deus. Sabe? E um dia ele disse assim: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então ele dependia muito de Deus e ele passa a noite em oração e no dia seguinte ele sai para fazer o chamado aos seus discípulos. Aí no capítulo 1, versículo 16, em diante, ele faz o chamado aí a Simão e André, depois ele faz o chamado para Pedro, para João e seu irmão Tiago. Os quatro eram pescadores, né? Inclusive estavam na lida da pesca, né? Consertando as redes, lavando as redes. Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu no barco e ali com os demais funcionários, ali, né, empregados da família, estavam consertando as redes. Aí Jesus, nesse contexto, faz aquele chamado: vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Claro que primeiro Jesus ele trabalharia com esses discípulos a fim de consertar, eles estavam consertando as redes, a fim de consertar o coração deles, a maneira deles verem a vida, deles se relacionarem, para de fato eles serem verdadeiramente pescadores de homens, né? O relato aqui é bem simples, poucas palavras de Cristo, mas quando você vai nos outros evangelhos, você percebe algumas características. Lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, demonstra que esses quatro homens, Simão, que é Pedro, André, seu irmão, Tiago e João Batista, também irmãos, eles pareciam ter uma sociedade, pareciam ser parceiros na pescaria. Lá no relato de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, demonstra isso, que Pedro também tinha um barco. Jesus mandou que ele lançasse as redes, lembra que aí ele lançou as redes e veio tantos peixes, e ele deu sinal aos outros barcos: venha nos ajudar. Estava ali João e Tiago, então parecia que eles eram de fato parceiros na pescaria. Jesus fez o chamado a eles e eles prontamente atenderam. Diz aí a Bíblia que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? E o seguiram, deixaram tudo e o seguiram. E isso fez a diferença na vida daqueles homens. Se eles tivessem recusado o chamado de Cristo, certamente eles seriam somente um anônimo na história, né? Ninguém saberia quem foi Pedro, quem foi João, quem foi Tiago, quem foi André. Mas o fato deles terem aceitado a Cristo fez a diferença na sua vida, não somente na sua própria vida, mas eles também fizeram diferença no mundo, porque de fato se tornaram pescadores de gente, pescadores de pessoas, né? O chamado de Jesus foi bem direto e foi profético, né? Bem claro: olha, vinde após mim para serem os meus discípulos, né? Muito bem. No relato de João, no Evangelho de João, traz aqui alguns detalhes que Marcos não traz, porque Marcos é muito direto, ele vai direto ao ponto. João, a partir do capítulo 1, versículo 29, que eu vou ler para vocês, traz aqui alguns detalhes adicionais, mostrando que esses homens, André, Pedro, Tiago e João, já eram discípulos de João Batista, ouviram a pregação de João Batista, viram a manifestação de João acerca do próprio Cristo, se impressionaram e depois começaram a seguir a Jesus. Não foi assim um chamado ao léu, não. Houve ali uma resposta bem fundamentada e bem pensada. Não foi Jesus apareceu aí e ali eles tiveram o primeiro encontro com Cristo. Não, eles tiveram um encontro com Cristo antes. Quer ver? Deixa eu ler para você. A partir do verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim venha um varão que tem a primazia,
porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado Israel, vim por isso batizando com água. Você percebe que João está aqui enaltecendo Jesus. Aí o verso seguinte continua dizendo, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, imagina, todos os discípulos ouvindo isso, e João demonstrando que Jesus de fato era aquele que haveria de batizar com o Espírito Santo, que tem a primazia, né? Os discípulos estão ouvindo essas palavras de João Batista. É o verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Agora pergunta quem são esses 2 discípulos, né? A narrativa continua. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhe, que buscai? Disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E quem eram eles? Ao verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Viu aí? Então, Jesus não aparece naquele exato momento e naquele exato momento ele se conhece. Não. Eles já conheciam o testemunho de João Batista acerca de Cristo, que ele teria a primazia, que ele batizaria com fogo, que ele era tão mais excelente que João não tinha nem a dignidade de desatar-lhes as sandálias dos pés. E agora Jesus faz o chamado, porque eles passaram por aquela experiência, pensaram, refletiram sobre aquilo. E quando Jesus os encontrou novamente e fez o chamado, eles prontamente atenderam, né? Aí, verso 41, ele chamou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Ou seja, André chamou Simão, Pedro, e levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então você percebe aí que o chamado de Cristo, de fato, foi um chamado dentro de um contexto. A aceitação dos discípulos também foi uma aceitação baseada aí numa reflexão sobre quem era Jesus, sobre o fato de João Batista, aquele grande mestre que se levantou naquela região, e o testemunho que ele dava de Cristo era muito positivo e por isso eles aceitaram, né? E aqui a lição diz assim, então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada, né? E aqui a lição traz essa pergunta, por que então Marcos não trouxe esses detalhes, né? Detalhes esses que é contado por Lucas, que Lucas mostra que Pedro tinha um barco, mostra que tanto Pedro, André, Tiago e João eram parceiros na pescaria. O Evangelho de João traz ali a experiência prévia, antes do encontro com Jesus, que esses discípulos tiveram e por isso aceitaram. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes, né? E a lição diz que provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida desses pescadores, bem como a do mundo inteiro, nunca mais seriam os mesmos, né? Então, a pergunta que vem para nós é o que Jesus nos chamou a abandonar por Ele? O que você tem abandonado por Cristo? Ou o que você precisa abandonar para seguir a Jesus? Esses homens eram meros pescadores, se tornaram pescadores de homens e milhares e milhares e milhares de crianças nascem no mundo e recebem o nome de Marcos, Mateus, João e Lucas em homenagem a esses personagens da história. A vida deles, de fato, nunca mais foi a mesma
porque eles aceitaram o chamado de Cristo. E Jesus chama você também, está chamando a mim, para que a gente abandone aquilo que nos separa de Cristo para nos dedicar exclusivamente à adoração e à obediência desse Jesus. E a nossa vida também nunca mais vai ser a mesma se nós aceitarmos. E aí, aceita o chamado de Cristo? Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a todos os dias dizer sim ao seu chamado. Tu és de fato aquele que batiza com o Espírito. Tu és de fato aquele que é tão digno que nós somos indignos de desatar-lhes a sandália de seus pés. Tu és o digno de adoração, louvor e glória, porque és o Deus encarnado. Nos ajude a dizer sim, Senhor, todas as vezes que o Senhor nos chamar, assim como os discípulos fizeram. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Espero vocês ansiosamente. Aproveite bem seu dia.